noite, companheiros. Boa noite, Célia. Boa noite, Nivaldo. Mais uma segunda-feira, início da semana, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Esse segundo livro de Allan Kardec, livro fundamental para todos nós, e principalmente os médiuns, né? Mas é um livro que traz informações que todos nós precisamos ter. Nós estamos no item 15, falando sobre o maravilhoso e o do sobrenatural, e já nós vamos dar continuidade. Mas antes vamos fazer a nossa prece, agradecendo sempre a Deus a oportunidade de estarmos aqui reunidos, fazendo esse estudo desse livro, mais uma vez. Agradecer a essa equipe espiritual que preparou muito antes de nós, nos deu essa possibilidade, criou para nós, criou essa equipe que nos dá essa sustentação para que a gente possa estar aqui com vocês fazendo esse estudo. Então que nessa noite tenhamos inspiração, intuição, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos, para que possamos levar até vocês e para nós o melhor entendimento sobre tudo que formos falar aqui. Que assim seja, graças a Deus. Nós sempre começamos o nosso estudo com uma citação, e a de hoje vai ser colocado aí na tela para vocês. É uma imagem que tem lá 3 figurinhas, né? Ali é um alfinete, né? Um palito de fósforo e um cotonete. Um alfinete, um palito de fósforo e um cotonete. E diz assim, que possamos ver o melhor do outro, o melhor no outro. Porque defeitos todos temos, mas bondade é para poucos. E essa imagem nos chama a atenção porque são pessoas diferentes. Está representando ali pessoas, né? E nós não somos assim. Cada um de nós temos os nossos defeitos, as nossas qualidades, as nossas impressões físicas, pensamentos. Todos nós somos seres individualizados. Nós fomos criados simples pelo nosso pai, ignorante de conhecimento. Então, que a gente possa enxergar o nosso próximo, e nesse tempo tão difíceis que estamos passando, vivendo, de comparações, de divergências, que a gente possa pelo menos respeitar a forma de ser do outro, a forma de se vestir do outro, de se colocar, né, de pensar, que a gente respeite. A gente ainda não pode amar, né, mas que a gente respeite. É assim que as coisas vão se criando, vão se formando. Que a gente não identifique apenas no nosso amigo ou no nosso companheiro, né, de jornada, que a gente não veja só os defeitos, não. Vamos ver as qualidades que ele tem também. Nivaldo, nos nossos amigos, nos nossos companheiros, naquelas pessoas que nós temos simpatias, a gente só vê qualidade. A gente enaltece assim. Agora, aqueles por quem nós não tenhamos simpatia, que nós fazemos questão de só ver defeitos. E, no entanto, se nós formos honestos com nós mesmos, nós vamos ver que aquele por quem eu não nutro muita simpatia, ele também tem qualidades. Porque todos nós temos. Ninguém é 100% defeituoso. Ninguém é 100% tomado de más atitudes. Ninguém. Estamos no mundo de prova e expiação, né, Célia? Estamos aqui ainda numa condição que não é das melhores. Então,
Mas ainda assim tem qualidades que eu preciso enxergar. O fato é que muitas das vezes a gente enxerga muita qualidade em nós e não vemos, só vemos defeito nos outros, né? Então, naqueles que a gente está vendo só defeito, vamos olhar com mais calma e paciência e ver que eles também têm qualidade. Porque tem uma fala nossa, Nivaldo, que diz assim: amigos meus não têm defeitos. Meus inimigos, se não tiver, eu coloco. É assim. Nós somos assim ainda. Nós somos assim, mas não, nós éramos assim. A gente está não temos que ser assim. Estamos fazendo esse esforço. Essa autoeducação. Mudar essa forma de pensar, de ser. Né? Porque se nós pararmos para... É o que eu falei. Se nós formos honestos com nós mesmos, nós vamos parar e vamos perceber que todos nós temos alguma coisa louvável, alguma coisa aproveitável, alguma coisa de bom. Porque senão não seríamos filhos, criaturas do Criador. Que a gente não procure só o defeito, não. Vamos buscar as qualidades, né, Célia? Nas adversidades. Então, nós estamos falando do maravilhoso e do sobrenatural. Kardec nos explicando, nos trazendo que nada é maravilhoso, nada é sobrenatural. Ou seja, o milagre não existe. Mais uma vez, Kardec está afirmando isso para nós. E o que nós chamamos de milagre é milagre porque ainda desconhecemos as leis que levam àquele acontecimento. A hora que percebermos, a hora que tomarmos conhecimento das leis, aí a gente vai entender que nada tem de milagre. É milagre, Nivaldo. Nosso pai pode fazer? Pode. Mas isso que acontece aqui... Célia, nós temos as passagens lá evangélicas, né, os milagres de Jesus. Hoje a gente ainda não tem essa explicação, mas com certeza Jesus não curou a todos. Né? Não. Ele curou aquele que estava realmente preparado para ser curado. E quando ele faz o cego enxergar, que ele pega a lama com pus, com saliva... Ele estava manipulando ali energias, medicamentos. E isso sem contar com o magnetismo dele. Sim, exatamente. Então, o que nós não temos ainda, nem conhecemos. Então, aqui na época de Kardec, as mesas girarem, as mesas... flutuarem, né? E responderem isso perguntas. Era sobrenatural, isso era maravilhoso. E que Kardec vai explicar como se processa isso, esse fenômeno físico, né? Então, no item 15, Kardec continua. Pronunciamos há pouco a palavra milagre. Uma ligeira observação sobre isso não virá fora de propósito neste capítulo que trata do maravilhoso. A palavra milagre, né? Na sua acepção primitiva e pela etimologia, o termo milagre significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Então, a palavra milagre, segundo a acepção primitiva e pela etimologia, essa palavra significa coisa extraordinária, coisa admirável de se ver. Mas, como tantas outras, essa palavra se afastou do seu sentido original. E hoje, por milagre, se entende, segundo a academia, um ato de poder divino, contrário às leis comuns da natureza. Um ato de poder divino, contrário
as leis comuns da natureza. Célia, aí a gente lembra que Jesus disse que ele não veio revogar a lei. Não veio. Né? Está no capítulo do Muito Evangelho. pelo contrário, ele veio cumprir a lei. Isso. Então Jesus não veio acabar com as leis físicas, químicas. Não, ele veio dar continuidade, ele veio manter essas leis. Então, tal com efeito, a sua acepção usual, apenas por comparação e por metáfora, é aplicada às coisas vulgares que nos surpreendem e cuja causa se desconhece. Então, não conhecemos, é alguma coisa maravilhosa, é alguma coisa sobrenatural. Ou seja, tudo aquilo que a gente não tem uma explicação científica, a gente diz, isso é milagre. É um milagre. Milagre. Mas é milagre porque nós desconhecemos as leis que regem aquele fenômeno. Não é porque nós desconhecemos Que não existe que não ou exista uma explicação científica para aquele fenômeno. De nenhuma forma entra em nossas cogitações indagar se Deus, julgado útil em certas circunstâncias, derrogar as leis que ele próprio estabelecera. Nosso fim é unicamente demonstrar que os fenômenos espíritas, por mais extraordinários que sejam, de maneira alguma derrogam essas leis, que nenhum caráter tem de miraculoso, do mesmo modo que não são maravilhosos ou sobrenaturais. Todos os fenômenos físicos todos os fenômenos espirituais têm uma explicação lógica por leis, pela ciência que nós ainda desconhecemos. Muitos nós desconhecemos. O milagre não se explica. Os fenômenos espíritas, ao contrário, se explicam racionalissimamente. Se explica pela razão, pelo conhecimento do que fazem com que ele ocorra, em leis que estão em cima daquela ocorrência. Não são, pois, milagres, mas simples efeitos, cuja razão, por ser se encontra. Não são, pois, milagres, mas efeitos simples, cuja razão de ser se encontram nas leis gerais. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado. Ora, desde que um fato se reproduz, por assim dizer, à vontade e por diversas pessoas, não pode ser um milagre. É o caso dos fenômenos espirituais. Aí a gente se reporta lá na época de Kardec, das mesas girantes. Era em um lugar só que acontecia? Vários lugares. Vários lugares. Então, os fenômenos espíritas aconteciam em toda parte. Então não pode ser milagre. É como Kardec nos diz aqui. O milagre apresenta ainda outro caráter, o de ser insólito e isolado, o que não acontecia com os fenômenos espíritas.
Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes. E aqui esse ignorante não é ignorante no sentido de ser ou não letrado. É no sentido de ignorar essas leis, desconhecer. Tá? Todos os dias a ciência opera milagres aos olhos dos ignorantes. Por isso é que, outrora, os que sabiam mais do que o vulgo passavam por feiticeiros. Não é assim, não é? Não. Você imagina naquela época, né, que não se conhecia o fogo, aquele que dominava a produção do fogo, ele era tido como um mágico, né? Ele era tido como um feiticeiro, como um deus. Por isso é que outrora os que sabiam mais do que o vulgo, do que aquele que não sabia nada, passavam por feiticeiros. E como se entendia, então, que toda ciência sobre-humana vinha do diabo. Queimavam-nos. Não era assim? O feiticeiro, a feiticeira ia para a fogueira. Tinha que morrer queimado. E esse feiticeiro, ele fazia alguma coisa que as pessoas não o conheciam, mas para ele era simples, era né, como a produção de um fogo, de uma chama. Hoje, que já estamos mais civilizados, eles apenas são mandados para os hospícios. Tudo é mediunidade. Se um homem realmente morto, como dissemos em começo, ressuscitar por intervenção divina, aí haverá verdadeiro milagre. Porque isso é contrário às leis da natureza. Então, até o que nós estávamos conversando antes. Quando que um ser, um indivíduo é considerado morto, morreu? Quando a atividade cerebral é cessada. Morte cerebral. Então, ele morreu. E aí ele ressuscita. Ressuscitar é diferente de reencarnar. Reencarnar é voltar à matéria num outro corpo físico. Voltar o espírito, né, no outro corpo físico. O espírito retorna à matéria num outro corpo físico. E ressuscitar é voltar a viver naquele mesmo corpo. Após ter morrido. Né? É o que aconteceu com Jesus. Jesus ressuscitou. Nós reencarnamos. É diferente. Então, o que Kardec está nos dizendo é que um homem realmente dado como morto e ele ressuscita, não é, Nivaldo, deixar bem claro que não é aquela passagem do Evangelho que fala da ressurreição de Lázaro. Não é. Ali Lázaro não estava morto. Não é a mesma coisa da outra passagem. A filha de Jairo. Ela não estava morta, porque se morreu, se ressuscitar, aí sim é milagre. Mas aí vai de encontro às leis de Deus. Sim. E só quem pode derrogar essas leis é Ele próprio. E Ele não derroga. Porque se Ele criou a lei, se é isso que rege os mundos, Ele não vai
Não, eu acho que aquilo que eu fiz está errado. Não, Vou refazer. Nós é que reformamos as nossas leis diariamente, né? Todos os dias temos leis novas, leis que são alteradas, incrementadas, mas as leis divinas são as 10, estão lá até hoje. E a gente estuda na doutrina espírita que as leis de Deus são imutáveis e eternas. Imutáveis, eternas, e é para todos os orbes, para toda a humanidade. Se, porém, tal homem só aparentemente estava morto, que é o caso de Lázaro, se ainda há nele um resto de vitalidade latente e a ciência ou uma ação magnética consegue reanimá-lo, um fenômeno natural é o que isso será para pessoas instruídas. Bem claro. Nós temos aí as paradas cardíacas, os desfibriladores, né? Então, para reanimá-lo, é usado para reanimá-lo. Então, há essa possibilidade. Então, é uma ação da ciência ou uma ação magnética. Consegue reanimar. Ele estava aparentemente morto, mas existia ainda uma vitalidade latente. Todavia, aos olhos do vulgo ignorante, o fato passará por milagroso. E o autor se verá perseguido a pedradas ou venerado, conforme o caráter dos indivíduos. Ou ele é Deus, ou então ele é o diabo. Ou a gente vai perseguir, ele fez isso, a gente vai perseguir ele com pedradas, ou então vamos venerar esse indivíduo. Solte um físico em campo de certa natureza, um papagaio elétrico, e faça por esse meio cair um raio sobre uma árvore. E o novo Prometeu será tido certamente como senhor de um poder diabólico. A gente sabe que papagaio é a pipa, né? Pipa, é. Então, o que a gente recomenda? Os dias de chuvosos e tudo mais, trovões, não se recomenda. Porque você pode atrair ali um raio. Né? Mas isso não é sobrenatural. Isso tem uma explicação lógica. As nuvens estão carregadas de energias, né, positivas, e ela vai usar o caminho da linha, da pipa, para descarregar na Terra, que é um ponto negativo. E seja dito de passagem, Prometeu é um homem. Prometeu nos parece muito singularmente ter sido um precursor de Franklin. Sim, exatamente. Mas Josué, detendo o movimento do Sol, ou antes da Terra, esse teria operado verdadeiro milagre, porquanto não conhecemos magnetizador algum dotado de grande poder para realizar tal prodígio. Então, você imagina aquela época, a pessoa atraía aquele raio, para eles era um fato assim extraordinário, né? Então, Kardec, ele vem nos explicando que tudo passa pela nossa ignorância. Se não conhecemos, se não procuramos desenvolver esse conhecimento, vamos dizer que é milagre, é sobrenatural.
De todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta, e um dos que demonstram de modo mais patente é a ação das inteligências ocultas. A escrita, essa direta, né, o Kardec vai especificar com mais detalhes no decorrer do livro, mas seria, por exemplo, ele dá como exemplo aqui, nós termos um pedaço de papel guardado na nossa gaveta e um belo dia a gente abrir e ter alguma coisa escrita nela, nesse papel. Ou, como aconteceu, ele traz esse relato para nós aqui no Livro dos Médiuns, uma escrita na parede. Né? A mais famosa... A parede, essa é a mais famosa. A parede... Não, a mais famosa, Nivaldo, são os 10 mandamentos. Sim, também, mas foi uma escrita direta. Foi uma escrita direta. Uma voz direta. Aí é voz direta, escrita séria. Kardec vai trazer para nós aqui no Livro dos Médiuns que em uma determinada parede aparece uma inscrição. É escrito na parede. Né? E tem determinadas escritas diretas em que aparece somente a mão. Isso. E ela Ele escreve. Vai trazer esse fenômeno para nós e aonde aconteceu. Ele vai trazer para nós. Então, de todos os fenômenos espíritas, um dos mais extraordinários é incontestavelmente o da escrita direta e um dos que demonstram de modo mais patente a ação das inteligências ocultas. Mas da circunstância de ser esse fenômeno produzidos por seres ocultos, não se segue que seja miraculoso do que qualquer outro fenômeno, devido a agentes invisíveis. Porque esses seres ocultos que povoam o espaço são uma potência da natureza, potência cuja ação é incessante, assim sobre o mundo material como sobre o mundo moral. A gente não pode ignorar a presença desses irmãos que habitam o mundo invisível. Eles existem. Eles agem incessantemente. Do capítulo que Kardec vai trazer para nós aqui no Livro dos Médiuns sobre os efeitos físicos, fenômenos físicos, ele vai esclarecer para nós com mais profundidade exatamente como se processa essa escrita direta ou aquela... A gente já ouviu falar, né, em locais em que panelas voam, né, objetos se deslocam, como as mesas girantes. Como que se processava aquilo? Como que acontecia aquilo? Kardec vai, mais um pouco para frente, trazer essa explicação para nós. Né? E continua Kardec, esclarecendo-nos com relação a essa potência. O Espiritismo nos dá a explicação de uma imensidade de coisas inexplicadas e inexplicáveis por qualquer outro meio, e que, a falta de toda explicação, passaram por prodígios nos tempos antigos. Do mesmo modo que o magnetismo, ele nos revela uma lei, se não desconhecida, pelo menos mal compreendida. Ou mais acertadamente, de uma lei que se desconhecia, embora se lhe conhecessem os efeitos, visto que estes
sempre se produziram em todos os tempos, tendo a ignorância da lei gerado a superstição. Desde que o mundo é mundo, os nossos irmãos, habitantes do mundo invisível, eles sempre existiram. Os fenômenos físicos sempre existiram. E cada vez o homem está conseguindo administrar cada vez mais esse magnetismo, o eletromagnetismo. E o nosso celular é uma prova disso. Se nós falássemos num aparelho que nós conseguiríamos falar sem fio com o outro lado do mundo, imediatamente, e vendo, nós nos vendo, qualquer um seria chamado de maluco. Louco. Você está delirando. Não, mas um avião, né? Um avião transportar... Um avião com toneladas vencer a barreira do ar também seria considerado delírio. Então, e hoje a gente sabe que tudo isso é possível. Há algum tempo atrás, se nós, nessa época de Kardec, falássemos que nós poderíamos ver a criança que estava sendo desenvolvida no útero materno, no nosso útero, descobrir sexo. Que isso? Hoje a gente sabe-se outras coisas mais, né? Vai nascer, hoje, tem problema, não tem problema? Hoje, Célia, há cirurgias no feto. No feto. Como? Ainda. E aí é miraculoso. Não, é ciência. É explicável, né? Conhecida as leis, conhecida o porquê daquilo, conhecida ela, desaparece o maravilhoso e os fenômenos entram na ordem das coisas naturais. Sim. Ciência. Tá? Eis porque, fazendo que uma mesa se mova ou que os mortos escrevam, os espíritas não operam maior milagre do que opera um médico que reconstitui a vida que reconstitui a vida um moribundo, ou o físico que faz cair o raio. Aquele que pretendesse, por meio dessa ciência, realizar milagres, seria ou ignorante do assunto ou embusteiro. Cada um no seu entendimento da sua ciência, assim como ele diz o médico, o físico, né? Cada um domina o seu conhecimento e não é milagre. E vai explicar conhecimento aquilo. Das leis. E aí a gente chega à conclusão que para tudo tem uma explicação lógica. E o termo que Kardec utilizou aqui, racionalíssima. É uma explicação que passa pela nossa razão e a gente entende. Não tem. Tudo isso que nós temos agora ao nosso alcance, toda essa tecnologia, esse avanço tecnológico que nós temos hoje, na época que Kardec escreveu isso, era tudo miraculoso. É milagre. Não, isso aí é... Como um dia a produção de chama já foi milagre, né? E hoje a gente tem os nossos... Ele esfrega 2 pauzinhos e cria ali Então, essa evolução, né, Célia, passa pelo entendimento das leis, da ciência, não é milagre, não é sobrenatural. E aí, Nivaldo, o espírito sempre existiu. E como a gente sabe que... E eles sempre se manifestaram. A gente sempre fala, né, Célia, que a Terra é uma cópia rudimentar do plano espiritual. Então, nós estamos aqui atrasados alguns séculos, né, em relação ao mundo espiritual.
quando André Luiz descreve lá dita o nosso lar para Chico, qual foi a grande reação naquela época? Como? Porque ele descrevia telões, ele descrevia como se fossem computadores, notebook. E as pessoas, mas como assim? Naquela época, 1936? É porque nós somos uma cópia rudimentar. E outra coisa, Nivaldo, trazendo para o nosso cotidiano, as casas mal assombradas. Sim. O que eram as casas mal assombradas? Casas em que as panelas voam, Isso. os colchões pegam fogo. Há relatos disso. Isso aí nada mais não é milagre, não é sobrenatural, não. É efeito físico. E Kardec vai explicar para nós como que se processa como se processa essa energia, né? Isso é para nós entendermos por que Kardec colocou essa parte no livro dos médiuns, do maravilhoso e do sobrenatural. Porque tudo lá na época que ele escreveu isso, e isso aqui foi em 1861, não tinha. Nós procurávamos explicação e não encontrávamos, e ao porque mesmo não tempo, sabíamos. né, Célia? Nós estamos ainda aqui na base do nosso livro. Kardec precisa trazer para nós, dar esse alicerce, para depois ele entrar lá na frente, dentro dos fenômenos físicos, propriamente dito, mas a gente precisa ter essa base agora, de que não existe esse maravilhoso, esse sobrenatural, tudo está compreendido dentro das leis físicas, e que essas leis não são derrogadas. Item 16. Os fenômenos espíritas, assim como os fenômenos magnéticos, antes que lhes conhecesse a causa, tiveram que passar por prodígios. Ora, como os céticos, os espíritos fortes, isto é, os que gozam do privilégio exclusivo da razão e do bom senso, não admitem que uma coisa seja possível desde que não a compreendam. De todos os fatos considerados prodigiosos, fazem objeto de suas zombarias. Então, olha só o que Kardec nos diz. Se você não conhece. Desde que a pessoa goza de prestígio exclusivo da razão. Ele tem o bom senso. Então, eles não admitem que seja possível. Então, se eles não admitem que seja possível, é milagre, é miraculoso. Ou então vai fazer zombaria, como ele diz aqui. Vai né? zombar. Os céticos... você acredita nisso? Nos fenômenos, tá de brincadeira, né? Isso aí, né? Então, zomba de você. Mas hoje em dia, muita das... Talvez os céticos, né, Célia, agissem assim também quando se falasse no avanço da tecnologia. Você acredita nisso? Que um dia vai ter um aparelho que vai falar sem fio? Mas, Nivaldo, nós temos irmãos... isso é miraculoso. Nós temos irmãos que dizem assim, tu acredita que o homem foi na Lua? É verdade. Nós temos irmãos. Hoje ainda não acreditam, né? Nessa possibilidade do homem ter ido à Lua. Pois é. Pois que a religião conta grande número de fatos desse gênero, que creem na religião, e daí a incredulidade absoluta, o passo é curto. Explicando a maior parte deles, o Espiritismo lhes assina uma razão de ser. Então, muitas das coisas, esses vários segmentos religiosos, eles, ao incrédulo, ele diz que não é possível. E acredita. Esse incrédulo acredita.
Vem, pois, em auxílio da religião, demonstrando a possibilidade de muitos que, por perderem o caráter de miraculoso, não deixam, contudo, de ser extraordinário. E Deus não fica sendo menor, nem menos poderoso, por não haver derrogado suas leis. De quantas graçolas não foi objeto o fato de São Cupertino de se erguer nos ares? Ora, a suspensão etérea dos corpos graves é um fenômeno que a lei espírita explica, como as mesas. Fomos deles pessoalmente testemunha ocular. Kardec está dizendo que ele viu as mesas flutuarem, né? O senhor Rome, assim como outras pessoas de nosso conhecimento, repetiram muitas vezes o fenômeno produzido por São Cupertino, de flutuar. Logo, este fenômeno pertence à ordem das coisas naturais. E esse fenômeno, Kardec vai entrar em detalhes mais especificamente no capítulo que fala sobre fenômenos físicos. São Cupertino, se eu não me engano, ele era um padre. Uhum. E é só procurar na internet, ele levitava. Sim. As pessoas viam ele levitando. Levitava. Então, isso aí, miraculoso. Sobrenatural. Sobrenatural. Ou milagre. Né? Ninguém faz isso. Mas os fenômenos físicos, assim como Kardec está dizendo, as mesas. As mesas. Que ele viu, Kardec diz aqui, fomos dele pessoalmente testemunha ocular. O filme de Kardec, tá bem que é um filme, tem o seu apelo comercial, tudo isso, mas o filme de Kardec mostra que ele passava, ele via se não tinha nada embaixo das mesas. Ele ia examinar. Para se certificar. Para se certificar. Que realmente aquela mesa estava flutuando, né? Porque ele sabia de antemão que o magnetismo era capaz de fazer aqueles movimentos, fazer com que as mesas fizessem aqueles movimentos. Não responder. Quando elas passaram a responder, aí foi diferente. Mas ficar no ar, isso aí... Célia, ali ainda assim são fenômenos distintos ali, né? A mesa flutuou, ok, a gente vai estudar isso, Kardec vai trazer para nós são situações de energias, né? De encarnado com o desencarnado. Nós vamos ver isso lá no capítulo sobre fenômenos físicos. Mas quando a mesa responde, Kardec ali identifica que há uma inteligência. Além do efeito físico, há uma inteligência. Isso é que efetivamente disparou em Kardec o interesse em estudar. E quando ele descobre, quando é dito para ele, que quem estava respondendo ali era a alma de um homem, o espírito de um homem que já havia vivido na Terra. Então aí ele se debruça em 1857 e vem lá o Livro dos Espíritos com todas as 1019 questões, perguntas, porque ele fica aflito, ele quer saber tudo sobre aquilo e traz evidentemente para nós. Né? Mais uma vez, Nivaldo, vamos parar aqui no item 17. A próxima semana, né? Porque nosso tempo já está terminando. Vamos agradecer a presença de todos vocês. Agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecer a esses amigos espirituais que nos assistem, que estão aqui nos ajudando nesse entendimento desses ensinamentos. A nossa gratidão, Pai, e ao nosso Mestre Jesus te pedimos que esteja sempre conosco, que tenhamos essa vontade férrea de
nos aprofundarmos nesses ensinamentos, para almejarmos sermos um pouquinho, que seja um pouquinho melhores do que já somos, do que já somos, não, do que somos. Que assim seja, graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz.